nome é Bárbara e eu vou falar agora do capítulo O Inconsciente vê Homens por Trás das Cortinas, de Pierre Janet. Ele nasceu em 1859 e faleceu em 1947. Sua história: ele nasceu em Paris, na França. Foi um psicólogo, psiquiatra e neurologia e estudou filosofia, que vai ser muito importante para suas teorias. Ele estudou as desordens mentais, como ansiedade e fobias, além de trabalhar a histeria, obsessão, amnésia e esses transtornos de personalidade, que é o foco do nosso capítulo. Então, ele foi um dos fundadores da psicologia, e um fato importante da sua vida é que ele trabalhou com Jean-Martin Charcot, que foi importante para essa questão dos seus estudos da histeria e até da hipnose, da utilização da hipnose para descobrir esses traumas, para ver a chegar à raiz do problema desses transtornos de personalidade. Além que foi muito importante seus trabalhos no maior manicômio de Paris. As suas principais obras é o Estado Mental da Histeria, os principais sintomas da histeria e neuroses. Essas obras vão ser muito importantes até mesmo para Freud montar a sua teoria. Alguns conceitos nessas obras foram utilizados por Freud. Então, a teoria em si mesmo, que a gente vai trabalhar no capítulo, é a dissociação dos transtornos de personalidade. A gente tem que entender que, na época, a gente estava tendo já uma dissociação entre esses processos da mente. A gente diferenciava o consciente da pessoa com a sua personalidade cotidiana. Algumas emoções que a pessoa sentia no dia a dia estavam relacionadas com esse consciente, que depois Freud vai chamar de inconsciente. Então, frequentemente, acontecia alguma ação, algum fato traumático que a pessoa esquecia. Isso por meio do álcool, drogas ou uma gripe, por exemplo, fazia com que ela perdesse essa memória parcial ou total. E isso influenciava nas suas atitudes. Atualmente é chamado de transtorno de personalidade múltipla. Então, Pierre foi o primeiro a estudar essa dissociação de personalidade como uma doença psiquiátrica. Um exemplo era a paciente que ele chamou de Lucy. No início ela parecia estar tranquila, mas repentinamente ela ficava aterrorizada e chorava. Ele falava que ela possuía diferentes personalidades, a Lucy 1, Lucy 2 e Lucy 3. Essa Lucy 1, ela tinha memórias que eram diferentes da Lucy 2, e a Lucy 3 recordava a memória das três. Essa Lucy 3 é muito importante no nosso capítulo em relação porque ela que vai lembrar esse acontecimento traumático que passou na vida dela para gerar esse transtorno de personalidade. O trauma que Janet descobriu foi um trauma infantil, que quando ela tinha 7 anos de idade, durante as férias, 2 homens atrás de um cortinado a observavam e fez com que ela ficasse com medo. E esse medo que ela sempre sentia, ela não sabia a razão. E por meio da terapia foi possível descobrir a razão, que é esse trauma, que fez com ela melhorasse um pouco. Então ela falava que essas pessoas são Pierre Janet falava que essas pessoas são perseguidas por alguma coisa e deve-se investigar cuidadosamente para chegar à raiz do problema, à raiz desse trauma. Então, ele sentia que a emoção dessa pessoa pode estar numa ideia do subconsciente. Isso afeta a consciência sem saber a razão desse sentimento. Esse terror faz a dissociação. Agora, esse fluxograma, ele é apresentado no capítulo, mas eu quis mostrar ele de uma forma diferente. Se alguém mostra sinais fisiológicos do terror ou uma angústia sem razão aparente, pode dever-se à ideia subconsciente, que a terapia vai tentar buscar esse acontecimento traumático anterior. Em casos graves, isso leva à dissociação de personalidade. Isso é o mais importante abordado no capítulo em relação às teorias dele. Agora a gente tem as referências e isso foi um pouquinho de Pierre Janet.